Nesse slide aqui inicial, o que é conhecido para vocês? Tudo. Mas diga em palavras do que se trata cada imagem. Fórmula 1, Tem um cara remando, tem uma A placa de placa. limite de velocidade, tem Trem-bala. um trem, metrô, sei lá o que é isso. trem-bala. Trem-bala, metrô. Essa placa aí, o que significa para vocês? O máximo da velocidade permitida. Acho que é isso. E esse cara aí em cima dessa canoa é conhecido de vocês? Não. Ninguém conhece ele? Eu não conheço o cara, mas eu conheço o esporte. Ah, beleza. Bem, eu vou resolver alguns exercícios da lista e parece que cada exercício tem a ver com uma dessas imagens aí. Ok? Aqui, ó, nessa última imagem aqui, ó, 65. O que significa esse número para vocês? Acho que o Rian já disse, né? O limite de velocidade. Mas indo além disso, o que significa? Quem poderia me dizer? O valor? O valor máximo é de quanto? 65. O quê? km? Aceleração. Quilômetros por hora? Se fosse no Brasil, seria 65 quilômetros por hora, né? O máximo. Mas essa placa é do Brasil? Não. Não, a legenda dela tá em inglês. Tá em inglês, né? Então deve ser da onde? Estados Unidos. Estados Unidos, país que se fala a língua inglesa. Olha só, o cabeçalho da nossa lista é esse aqui, é a da aula 5, a data de hoje, dia 18. Hoje nós vamos trabalhar com uma equação de velocidade média. Quem sabe a equação da velocidade média? O que é preciso? Eu preciso ter distância, né? E dividir por quem? Eu vou estar chamando de ΔX, a distância percorrida, e ΔT, variação de quem? Variação Tempo. de tempo, Velocidade de tempo. ok? Então, esse ΔX, distância percorrida, e ΔT, variação de tempo, ok? Voltando lá o que isso tem a ver com essas figuras iniciais? Como que é calculada a velocidade média de um carro de Fórmula 1? Qual a distância da pista? Quanto tempo ele gastou para percorrer essa distância? Então, se eu pego essas duas grandezas e divido uma pela outra, o que eu vou ter? Velocidade. Velocidade média. Esse cara aqui, ó, Isaquias, ganhou aí algumas medalhas na Olimpíada. Ele parte de uma posição inicial e chega até uma posição final. Ele atinge uma certa velocidade, depois se eu pegar essa distância que ele percorreu, dividir pelo tempo, o que nós vamos ter? Que grandeza? Qual a grandeza que nós vamos ter? Velocidade média. Esse trem, isso, velocidade média. Esse trem aqui é um trem metrô, lá do Rio de Janeiro. Ele vai de uma estação a outra. Por exemplo, suponha que de uma estação A até uma estação B tenha 2 quilômetros. Se ele gasta aí 2 minutos, se eu pegar esses 2 quilômetros e dividir pelo tempo, o que eu vou ter? Velocidade? A velocidade média. Velocidade média. Bem, esse 65 aqui significa a velocidade máxima que as pessoas devem trafegar na rodovia. No caso, se exceder esse valor aqui, em tantos por cento, talvez a pessoa possa ser, se tiver um guarda lá, pode ser multado. Como é nos Estados Unidos, esse 65 aqui não é 65 quilômetros por hora. Como se trata de uma rodovia, no caso, milhas terrestres, tá? Ele deve atingir aí o máximo 65 milhas por hora. E será que 65 milhas por hora é a mesma coisa que 65 quilômetros por hora? É a mesma coisa? Não. Acho que não.
Não é a mesma coisa. Por quê? O exercício já vai estar mostrando isso. Uma milha terrestre equivale a simplesmente 1.600 metros. Ok? Então, esse é o valor que nós vamos estar utilizando. Bem, alguém poderia ler essa primeira questão para mim, por favor? Questão 1. Nos Estados Unidos da América, a unidade de medida mais comum para a velocidade dos carros e motos no trânsito é a milha por hora, mph. Um carro que se encontra a uma velocidade de 50 milhas por hora tem uma velocidade correspondente em metros por segundo de aproximadamente... Aí ele deu dado que uma milha é igual a 1,6 km. Esse 1,6 quilômetros é a mesma coisa que eu escrevi no slide anterior. 1.600 metros. Ok? Vocês entenderam o que o exercício está pedindo? É para calcular a velocidade correspondente em que unidade de medida? Metros por segundo. Metros por segundo. Quando você escreve a equação ΔX dividido por ΔT, aí você tem aqui, ó, 50 milhas 50 milhas por quanto? Por hora. Ok? Não é isso que o exercício está dizendo? Que nós temos 50 milhas dividido por hora. O que eu tenho que fazer aqui? Alguém tem alguma ideia? A gente já tem, o senhor já transformou o quilômetro em metros, então a gente já tem o metros por segundo, né? Né? Porque já é metros agora, esse 1.600 já é metros, né? Isso. Se uma milha são 1.600 metros, quantas milhas 50. nós temos? Nós temos aqui isso aí, 50 milhas. Vai ser X. Aí a gente faz 50 vezes... Isso para X, né? Como aqui é a distância percorrida, eu estou chamando de distância percorrida esse ΔX, tá bom? Então aqui, ó, basta eu multiplicar cruzado. Então, ó, eu vou simplificar milha, esse milha com esse milha vai embora, tá? A unidade de medida que vai permanecer vai ser o metro. Então, você vai pegar 1 que multiplica ΔX, e vai pegar 1.600 e multiplicar por 50. Quanto que dá isso? 1.600 vezes 50. Bem, 16 vezes 5 dá quanto? Dá 80. Tem quantos zeros? 1, 2, 3. Então, acrescenta aqui. 1, 2, 3. Então, 1.600 vezes 50 dá 80 mil. Entenderam até aqui? Sim. Vocês sabem que 1 quilômetro são quantos metros? 1 quilômetro. 1.000. 1.000 metros. Ó, nós temos aqui 80 mil metros. Quantos quilômetros dá isso aqui? 80. 80 quilômetros. O que vocês fizeram? Vocês simplesmente dividiram por 1.000. Ok? Bem, agora vocês sabem que 50 milhas equivale a quantos quilômetros? 80 quilômetros. Então, aqui onde eu escrevi 50 milhas, eu vou escrever 80 quilômetros. E isso aqui embaixo continua hora, ok? Ou seja, 80 milhas por hora equivale a 80 quilômetros por hora, certo? Se ele percorre 80 milhas em uma hora, ele percorre, na realidade, em quilômetros 80. Então, ele vai percorrer 80 quilômetros em uma hora. Só que o exercício está pedindo isso em metros por segundo. Nós aprendemos uma regrinha para estar transformando de quilômetros por hora. Nós vimos isso lá na aula presencial.
de quilômetros por hora para metros por segundo. Quem lembra a regrinha? É multiplicar por 3,6? Será que é multiplicar ou dividir? Dividir? Isso, então nós vamos pegar o que está em quilômetros por hora e dividir por 3,6. Então você vai pegar 80 e dividir por 3,6. Se você pegar 80 e dividir por 3,6, será quanto que dá? Alguém fez? Ninguém? 22,22, aí dá uma dízima, metros por segundo. Então, só que aproximadamente, eu vou aproximar isso aqui para uma das respostas dali, 22 metros por segundo. Então, a resposta correta, letra A, B, C, ou D ou E? Letra A. Resposta correta, letra A. Então é o seguinte, o exercício. A partir do momento em que eu sei que uma milha equivale a 1.600 metros e o exercício fornece uma velocidade de 50 milhas por hora, você pode estar pegando essas 50 milhas, fazendo uma regrinha de 3 e transformar isso para quilômetros, correto? Mas antes eu transformei aqui para metros, depois dividi por 1.000, porque 1 quilômetro são 1.000 metros. Aí depois substituí aqui, eu tive que 50 milhas por hora equivale a 80 quilômetros por hora, só que o exercício está pedindo em metros por segundo. O que você faz? Divide por 3,6. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Se fosse o contrário, o que você iria fazer? Multiplicar por 3,6. Vou fazer uma pergunta que eu já fiz em aulas anteriores. Por que 3,6? Quem sabe me explicar? Vocês sabem que uma hora são quantos segundos? Uma hora são quantos segundos? 3.600. E 1 quilômetro? 1 quilômetro são quantos metros? 1.000 metros. Se você pega 3.600 e divide por 1.000, vai dar o quê? 3,6. Então, por isso esse fator de transformação. Se você pegar isso, dividir quilômetros, o que está em quilômetros por hora, dividir por 3,6, você transforma para metros por segundo. Se você pegar esse fator e multiplicar por 3,6, você transforma para quilômetros por hora. Certinho? Vou passar para a próxima questão. Professor, Diga. Alguém? eu esqueci de te avisar, mas o Renato me pediu para falar pro senhor que o microfone dele tá estragado. Aí ele vai acompanhar pelo chat, tá bom? Beleza, mas ele tá ouvindo, né? Sim, ele tá escutando. Então, valeu, obrigado. Outra pessoa, leia aí pra gente, por gentileza. Leia o texto a seguir. O Autódromo José Carlos Pace, sei lá, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, foi inaugurado no dia 12 de maio de 1940 e cedia o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 desde 1972. Esse circuito tem cerca de 4.300 metros de extensão. No Grande Prêmio do Brasil de 2018, a pole position, posição garantida pelo menor tempo de uma volta completa durante os treinos, foi de Lewis Hamilton, com aproximadamente 1 minuto e 7 segundos. Esse tempo é, inclusive, o da volta mais rápida da história desse autódromo. Nesse mesmo Grande Prêmio, durante a prova definitiva, a volta mais rápida foi de Valtteri Bottas, com aproximadamente 1 minuto e 10 segundos de duração. Considerando as duas voltas mencionadas, os tempos acima e a extensão do circuito do Autódromo de Interlagos, qual é aproximadamente a diferença entre as velocidades médias de Hamilton e Bottas em km por hora? Bem, nós temos aí 2 pilotos de Fórmula 1. Olha só,
Qual é a distância dessa pista que o exercício está dizendo? Ou seja, delta x. Quanto vale a... É 4.300, não é? Isso, muito bem. 4.300 metros. Qual é o tempo de Hamilton? É 1 minuto e 7 segundos. 7 segundos. Delta T. Eu vou chamar o tempo de Hamilton de delta T1. É 1 minuto e 7 segundos. Em segundos, quantos segundos são isso? 67 segundos. Isso, por quê? Você então está 1 minuto, você está dizendo que 1 minuto são 60 segundos mais 7 segundos. Então, isso vai dar o quê? 67 segundos. Vou chamar o tempo de Valtteri Bottas de delta T2. É 1 minuto e 10 segundos. Você sabe que 1 minuto são 60 segundos mais 10 segundos. Então, isso vai dar o quê? 70. Não, vai dar 70 segundos, verdade. Isso mesmo, 70 segundos. Olha só o que o exercício está pedindo. O exercício está pedindo qual a diferença entre as velocidades médias de Hamilton e Bottas, ok? Então, a gente vai calcular uma variação. Se a diferença vai ser uma velocidade menos a outra. Nós vamos calcular a velocidade de Hamilton menos a velocidade de Valtteri Bottas, ok? É isso que o exercício, ó, diferença. Então, é uma velocidade menos a outra. Ó, nós vamos calcular a velocidade de Hamilton. Como que eu faço isso? É a mesma equação. Estou chamando a velocidade de Hamilton, a velocidade média de Hamilton de V1. Você vai pegar a distância que o carro percorre e dividir pelo tempo. Qual é a distância que o carro percorre? 4.300 metros. Em quanto tempo ele faz isso? 67 segundos. Quando você divide 4.300 por 67, isso dá quanto? Ninguém está dividindo para mim, né? Vou dividir aqui. 64,17910. 17 9 1 0 4 5. Professor, por que você está colocando esse tanto de número? Ué, Fórmula 1 tem que fazer assim mesmo, precisão absoluta. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Eu só vou querer trabalhar com uma casa após a vírgula. Olha só, o nosso parâmetro é o número 5. Se esse número à direita for um número maior ou igual a 5, eu vou acrescentar um número ao número da esquerda. Se for igual a 5, eu decido se eu deixo ou desprezo ele. E se for menor do que 5, eu desprezo. Na prática, o que eu estou dizendo? Esse número aqui é 5, ok? Eu decido, eu vou desprezar ou deixar ele. Não, mas só que eu quero só uma casa após a vírgula, então eu vou decidir por desprezar ele, ok? O próximo número é 4. 4 é maior, igual ou menor que 5? Menor. Eu vou desprezar ele então. O 0 nem preciso falar, vou desprezar. O 1 é menor que 5, então também vou desprezar. Ih, cheguei no 9. O que eu vou fazer? Eu vou acrescer, 9 é maior que 5, então eu vou acrescentar um número ao número da esquerda. Ó, aqui é 9, então eu vou acrescentar um aqui, ó, vai ficar 7 mais 1, 8. Ok? Então, isso aqui ó, vai ficar 64,18. Só que eu quero apenas uma casa após a vírgula. Esse 8 aqui, ele é maior do que 5. Então, eu vou acrescentar um número ao número da esquerda. Então, eu tenho aqui 1 mais 1, 2. Então, esse número é 64,2 o quê? Metros por segundo. Então, essa é a velocidade do carrinho de Hamilton. Vou fazer a mesma coisa com o carro de Valtteri Bottas. Distância percorrida
dividido pela variação de tempo. Qual a distância que o carro de Valtteri Bottas vai percorrer? 4.300. 4.300. Em quanto tempo? 70 segundos. Você divide 4.300 dividido por 70, quanto que dá isso? Ó, tem alguém aí fazendo a conta, ó, muito rápido. 61,42. 85. 7, 1, 4. Vamos lá, mesma coisa. Ó, 4 é... O que eu faço com esse 4? Desprezo. O que eu faço com desprezo? 7 maior que 5. Eu acrescento um número aqui. Então, aqui fica 6. Então, isso aqui vai tudo embora. Ó, 6 é maior que 5. Eu acrescento um número aqui. Então, aqui vira o quê? 9. 9 é maior que 5. Então, eu acrescento um número ao número da esquerda. Aqui fica, então, ó, até aqui fica 61, 4, 2, 3. O que eu faço agora com esse 3 aqui? Ele é menor que 5, então eu desprezo ele. 2 também é menor que 5, eu desprezo. Então, a velocidade que nós temos é de 61,4 metros por segundo. Ok? Qual velocidade é maior? A de Hamilton ou de Valtteri Bottas? A velocidade maior é de Hamilton, não é não? Isso, é de Hamilton. Agora vamos fazer o que o exercício está pedindo, a diferença entre as velocidades. Qual é a velocidade de Hamilton? 64,2. E a de Bottas? 61,4. Então, essa diferença dá quanto? 2,8. Isso, muito bem. Dá 2,8. Você vai pegar esse 2,8, então, multiplicar por 3,6. Quanto que dá? 10,08. 10,08, ok? É porque às vezes a calculadora ela deixa algum resquício aí e a gente acaba adicionando, tá? Então, aproximadamente quanto? 10 metros por segundo, ok? Então, a resposta correta é a letra... Não, 10 metros por segundo não, 10 quilômetros por hora. Olha só, muito bem, então entenderam que é para estar transformando para quilômetros por hora, tá prestando atenção na aula, muito bem, parabéns. 10 quilômetros por hora.